Olá, eu sou a Alessandra Leite, da oficina Bonecando Emoções. Esse praticamente é o primeiro vídeo do nosso canal em que eu vou ensinar novamente as alunas da oficina Bonecando Emoções a fazerem uma bonequinha linda, que é essa bonequinha aqui, tá vendo, gente? Olha que mimo, que coisinha mais linda, um projeto de imã de geladeira. Mas essa mesma base, essa mesma estrutura, nós podemos fazer como um chaveirinho. Então nós vamos fazer uma bonequinha dessa hoje e vamos colocar aqui uma fitinha de cetim para poder pendurar, para ser o seu chaveiro. Você pode pôr na sua chave, você pode pôr no seu retrovisor, você pode pendurar na maçaneta da tua porta, você é quem vai definir onde você vai colocar a sua bonequinha. A bonequinha que você vai fazer. A oficina Bonecando Emoções, para quem não conhece, é uma oficina que faz o quê? Boneca as emoções. Nós vamos bonecando as nossas emoções enquanto fazemos. Do começo ao fim, você vai conseguir fazer uma bonequinha como essa. Nós temos vários projetos dentro da nossa oficina. A nossa oficina já deve ter em torno de uns 10 meses que nós demos início. Nós temos um projeto novo a cada semana. Tudo é feito com agulha e linha. Não envolvemos máquina nesse processo, porque tem muitas meninas que não têm máquina de costura. E cola quente, né? Que também é essencial para esse processo de artesanato. Você começa a fazer sua bonequinha do zero. Todos os detalhes, gente. Nada aqui é feito, é comprado, não. É tecido, renda, até o rostinho da boneca, o cabelinho da boneca, somos nós que fazemos, do começo ao fim. A oficina Bonecando Emoções trabalha a bonecaria, que é um grande ofício agora, né? Tem despontado essa arte de fazer bonecas, né? Mulheres têm ganhado dinheiro com isso, e olha que é dinheiro, gente. É muito interessante o quanto essa profissão da bonecaria, esse nicho da bonecaria despontou. Nós usamos a bonecaria como arte-terapia, para que juntas, enquanto fazemos bonequinhas, bonecamos as nossas emoções, trabalhamos o nosso emocional. Nós precisamos nos acolher, precisamos olhar para nós e vermos que nós temos sentimentos, precisam ser trabalhados. A gente precisa se acolher e entender que nós temos que parar para pensar no que estamos pensando, parar para avaliar como a gente está se sentindo. Tanto é que toda vez que a gente se encontra toda semana para bonecar, a gente fala sobre os nossos sentimentos. Então todas nós temos um espaço ali, uma rede de apoio, um local seguro, para que a gente possa falar o que a gente está sentindo naquele momento, o que está acontecendo com a gente. Então, é um momento em que a gente conversa antes de bonecar, né? E cada momento desse encontro nosso é uma história à parte, um momento em que a gente vai se reconstruindo. A gente chega, a gente se acolhe, a gente se reconhece, começa a perceber o que a gente está sentindo, começa a olhar para dentro de nós, para colocar ordem no caos que está aqui dentro. A maior batalha que a gente trava na nossa vida começa aqui. Precisamos entender como fazer isso, como lidar com isso. A boneca, ela vem trazer essa calmaria, porque a boneca, principalmente para a grande maioria das mulheres, eu não digo todas, mas a grande maioria das mulheres, a boneca, ela recria o imaginário infantil, trabalha com a gente memórias afetivas que a gente teve lá atrás, quando a gente era criança, e a gente segurava a nossa boneca no colo. Existem mulheres que fazem boneca comigo que vieram da roça e que não tiveram boneca. Elas tinham réplicas de boneca, né, que eram feitos de milho, né, de coisas que a gente nem imagina, porque era a realidade delas. No entanto, elas tiveram a sua bonequinha, do seu jeitinho lá tiveram. Quando elas se veem fazendo uma boneca dessa, do começo ao fim, pelas próprias mãos, é algo incrível, gente. Existe um poder enorme nesse feito, né? Enquanto bonecamos, a gente boneca as nossas emoções. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque temos homens também que são bonequeiros. Inclusive, no nosso meio, nós temos um menino, uma criança que
faz boneca junto com a gente. A mãe dele vem, e aí ele começou a vir com a mãe dele, achou graça, pediu para mim se eu podia ensiná-lo, e hoje ele faz boneca junto com a gente. Ele tem 9 anos de idade. Você pode, percebe? Oficina Bonecando Emoções está aqui para isso, para te ajudar, para pegar na sua mão e te ensinar a fazer uma bonequinha, e enquanto você está fazendo a sua bonequinha, você está bonecando as suas emoções. É algo incrível. Agora você vai começar a ver só as minhas mãos e nós vamos trabalhar juntas, do começo ao fim. Como que eu posso chegar nesse trabalho? É uma emoção a gente fazer as nossas próprias bonecas. Então, vamos lá? Vamos trabalhar, arregaçar as mangas e bonecar as nossas emoções. Então, vamos lá aprender a como fazer essa bonequinha linda. Tudo que a gente faz aqui, dá tanto para a gente colocar um imã atrás, em vez de colocar o pingente, a gente coloca um imã e vira um imã de geladeira. Também a gente pode colocar um brochezinho, né, e virar um broche também. Hoje nós vamos fazer essa bonequinha, teremos um chaveirinho no final. Aqui eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai utilizar, a começar pela carinha, né? Eu uso malha. Essa malha é uma malha bem firme, com 7 centímetros de circunferência, né? Também uso aqui a tampinha de leite. Eu costumo usar a tampinha da caixa longa-vida, de leite longa-vida Italac, né? Tem outras marcas também que dá para usar, mas Italac é o mais fácil. Por quê? Porque é uma tampinha achatada e larga. Ela fica o tamanho ideal para fazer a carinha de uma boneca. Facilita bastante para dar o formato, a estrutura que uma carinha precisa ter. Nós temos a fitinha, essa é a fita de cetim número 0, né, que a gente pode comprar no bazar. Ela é vendida por peça, ela não é vendida por metro. Ela é vendida sim, com 10 metros, é bem baratinho, é R$4,50, a gente encontra 10 metros dessa fita zerinho aqui. Né, aí você compra a cor que você achar melhor. Temos as canetas, né, para fazer o rostinho da boneca, caneta micron vermelha, marrom e preta, a caneta fantasma para a gente poder fazer os riscos sem manchar o tecido, né, porque ou com uma chapinha ou com um ferro a gente tira, né, as marcas da caneta fantasma, porque ela sai com calor. Nós temos aqui o gabarito para fazer o rostinho, né? Esse gabarito facilita bastante a vida de quem está iniciando. As nossas aluninhas da oficina Bonecando Emoções, todas elas têm no kit delas esse gabarito para poder usar e sozinhas elas poderem desenvolver o rostinho da bonequinha delas. Aí eu tenho blush, né? Eu tenho o pincel para o blush, para os acabamentos, e lacinhos, né, alguns acessórios, para que a gente possa fazer o cabelinho, né, eu vou usar hoje a açucena. A açucena é uma lã da Círculo muito legal, para quando a gente quer desenvolver um cabelo cacheado. Então, o cabelo cacheado eu uso a açucena, e o cabelo liso eu uso a molê, que são 2 lãs agora que a gente encontra com mais facilidade, e acaba facilitando a nossa vida na hora de fazer o cabelinho da boneca. Então vamos começar. Esse é o meu primeiro vídeo que eu gravo fazendo uma bonequinha, explicando, então eu espero que realmente vocês gostem, que dê tudo certo aqui, para que vocês consigam entender como fazer e relembrarem, na verdade, né, porque vocês, as alunas principalmente, né, que terão outras pessoas que vão estar vendo esse vídeo daqui a um tempo, as alunas da oficina Bonecando Emoções já fizeram diversas bonecas, mas a gente esquece, né, e a ideia é vocês assistirem esse vídeo agora, durante as férias, para que vocês possam estar fazendo sozinhas nas suas casas, né, com o material que vocês adquiriram, para poder desenvolver e ir praticando, não ficar esperando uma vez por semana a gente se encontrar. Eu quero começar, né, fazendo a carinha da boneca. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a nossa circunferência de 7 centímetros, verificar qual que é o lado direito
do tecido, eu vou virar, deixar virado o lado direito do tecido para mim. Vou pegar aqui a minha agulha, fazer um nozinho apenas em uma ponta da linha, né? E vou começar a fazer o chuleado. O que é o chuleado? Chuleado é um pontinho que a gente faz para fazer o fuxico, né? Todas as carinhas das nossas bonecas, tudo que a gente produz é na base do fuxico, né? Na costura à mão, não tem costura à máquina. Na nossa oficina, o diferencial é esse. É tudo costura à mão, né? Para que a gente realmente não encontre empecilhos. Se você não tem uma máquina, não tem problema. A oficina vai trazer apenas projetos que envolvam uma agulha e uma linha, né? Então, vamos fazer o chuleado, então. Chuleado, eu vou de baixo para cima, eu vou abraçando o pano, é isso, esse movimento. Mas, como todas as meninas já sabem, a gente tem que começar travando a nossa costura, né? Então, eu vou de baixo para cima, eu vou passar aqui a minha linha, aí eu venho de baixo para cima de novo, bem pertinho de onde eu entrei, vê se vocês conseguem enxergar aqui. Eu vou passar de novo, e antes de puxar toda a minha linha, eu tenho um círculo aqui, eu vou passar minha agulha no meio desse círculo para poder travar a minha costura. Então, normalmente, toda vez que costuramos, nós temos, principalmente quando a ideia é fazer um fuxico, eu preciso travar a minha costura para que quando eu for puxar essa minha linha para fechar a minha circunferência aqui, eu vou ter a minha costura travada, né? Eu não vou perder esse fio. Então, vamos lá, vamos fazer o chuleado. O movimento é sempre de baixo para cima, tá? Então, nessa distância, eu não posso pôr muito aqui na ponta, porque senão eu desfio o meu tecido. Então, eu vou entrar levemente, 1/2 centímetro aqui para dentro, né? E mais ou menos 1/2 centímetro aqui do meu primeiro ponto. Eu não posso fazer o fuxico, fazer meu chuleado, colocando a agulha muito perto da costura anterior, porque senão eu vou travar a minha costura, né? Então, eu vou no sentido, inclusive, no sentido anti-horário, né? Eu sempre vou da minha direita para a esquerda, e aí eu faço isso aqui, de baixo para cima, de novo, de baixo para cima, de novo, de baixo para cima. E o que acontece? Depois que eu fizer isso umas 5 vezes, sempre deixando a linha para o lado de cá e eu correndo para o lado de lá, para o lado esquerdo, senão eu travo minha costura. Depois que eu fizer umas 5 vezes, eu fizer esse procedimento, né, sem deixar embolar, sem deixar a minha costura travar, eu vou fazer um teste aqui para ver se está funcionando. Então eu vou puxar. Eu vou puxar para ver se de fato eu tenho uma cortininha, né, uma espécie de cortininha acontecendo aqui. Aconteceu, olha, eu puxo e a minha costura não travou e eu travei aqui o meu tecido. E eu vou continuar fazendo aqui a minha costura até o fim, sempre lembrando, manter uma distância entre um ponto e outro, para que a costura não se sobreponha, eu não trave a minha costura, porque daí eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir puxar a minha costura, né? Então, vamos vindo aqui, e eu vou, agora que eu já expliquei, eu vou acelerar para o nosso vídeo não ficar muito longo, e graças à minha prática, né, de 2 anos e meio fazendo, agora eu consigo fazer vários pontos de uma vez só, com mais agilidade, com mais segurança, tá vendo como vai ficando? E isso é uma questão de prática. No começo também, eu demorava bastante e ficava, né, perdia muito tempo para fazer essa parte
do alinhavo não, do chuleado, né? Mas depois de tanto praticar, de tanto fazer, a gente acaba pegando a prática. Então aqui, olha, eu cheguei no final da minha costura e olha o que acontece, ó, eu formo uma espécie de panelinha, né? Eu tenho aqui uma panelinha onde eu vou colocar, eu vou deixar mais ou menos o franzido bem distribuidinho, vou colocar aqui. Por quê? Porque agora eu vou preparar essa panelinha para receber aqui a tampinha, né, que vai ser virada, a parte lisa é virada para baixo, que é a frente do rostinho da bonequinha, e vou, antes disso, colocar um pouco de enchimento aqui no fundo dessa panelinha. Para quê? Para que o rostinho da boneca não fique assim duro e liso com a tampa, mas que ela tenha uma leve circunferência aqui, né? Que o meu enchimento, o meu plumante vai acabar dando essa ideia de que tá redondinho o rosto, né? Agora que eu fiz a caminha, eu venho com a minha tampinha, por isso que eu não posso fechar todo o meu fuxico, né? Por quê? Porque eu preciso fazer com que essa tampinha entre aqui no meu fuxico. Olha, tô tendo dificuldade, mas a gente consegue. Porque eu tenho que ficar mostrando aqui na câmera para vocês, e eu não tenho essa desenvoltura ainda, mas eu vou fazer muitos vídeos ainda para poder ensinar para vocês tudo que eu aprendi no decorrer desses 2 anos e meio, bonecando as minhas emoções. Fazendo boneca, enquanto faço boneca, eu vou bonecando as minhas emoções, eu vou trabalhando as minhas memórias. Falando em memória, aqui no ateliê, eu tô aqui no meu ateliê, depois eu mostro para vocês um pouquinho daqui. Tá um cheiro super gostoso, né? Porque eu acho muito importante a gente trabalhar. Quando a gente fala de emoções, a gente fala de memórias afetivas. Então imagina só, você tá bonecando, você tá fazendo uma boneca, coisa que normalmente a gente nunca imaginou, vislumbrou fazer isso na vida da gente. E aí, de repente, a gente se vê conseguindo fazer isso acontecer, né? Nós precisamos criar memórias para guardar na memória esse tipo de acontecimento, né? Veja bem, nós temos as memórias afetivas, elas são trabalhadas a partir dos nossos 5 sentidos. Então, o cheiro, eu sempre trabalhei na oficina com as meninas, por quê? Porque toda vez que elas estiverem passando por uma situação complicada, em que elas têm que lidar com as emoções delas, eu peço para elas se lembrarem das memórias que trazem boas energias, que trazem boas memórias, que trazem bons momentos na vida delas. E esse momento em que você, do nada, você faz uma bonequinha como esta, a gente precisa criar no entorno disso, desse momento tão inesquecível, tão importante, a gente precisa criar essa memória. E o cheiro é algo muito interessante. Toda vez que a gente sentir esse cheiro, nós seremos transportadas para esse momento em que nós percebemos que nós somos capazes, que nós conseguimos fazer. Sim, basta a gente se desafiar e se colocar para conseguir fazer algo tão precioso como uma bonequinha. E principalmente para a mulherada, né? Trabalhar com boneca é uma coisa muito interessante, porque a gente se transporta para a nossa memória, né? A boneca, ela tem esse poder de recriar o imaginário infantil. Então, isso é muito interessante da gente fazer. Aqui, eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte, eu não sei se a câmera vai pegar, mas eu tenho alguns lugares aqui que tá meio empelotado, minha mãe usava muito esse termo,
empelotado, né? Onde o plumante, onde o enchimento acabou se concentrando num lugar só. Isso é muito simples de resolver. A gente, cuidadosamente, a gente pega a nossa agulha e a gente carrega o enchimento para onde a gente quer, né? Então, aqui está faltando, aqui está uma montanhazinha, então vamos distribuir isso aqui para que o nosso rostinho fique bem redondinho. Eu acho até que eu deveria ter colocado mais enchimento para ficar mais redondinho esse rosto, mas tá tudo bem, né? Nas próximas eu me atento a não colocar tão pouco, né? Mas ficou gostosinho, olha que bonitinho, ficou redondinho aqui, vai ficar legal. Na hora da gente pintar o rostinho vai ficar bom, né? Então, aqui eu tenho, fechei aqui até o máximo, cuidado para não puxar muito forte, porque senão a gente acaba arrebentando a linha. Aqui eu uso uma linha número 10, a linha conhecida como linha de pipa, ela é bem forte, mas ela também arrebenta. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fechar esse pequeno buraquinho que ficou aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? O processo de trava desse tipo de costura de fuxico é sempre o mesmo. Eu vou, imagine que aqui é um poço, né? Aí eu vou mergulhar nesse poço, mergulhar nessa piscininha aqui de enchimento. Ó, meu fio tá aqui. Eu vou mergulhar pro outro lado e eu vou subir bem na pontinha aqui da minha piscina e vou puxar. Antes de fechar na argolinha, eu vou passar aqui no meio e vou fazer aquela trava, né? Só que esse movimento, você já vê que a própria linha, essa trava que eu fiz aqui, ela já repuxa e já fecha o meu buraco. Agora, eu tava assim, agora eu vou ao contrário, né? Pra gente formar uma espécie de cruz. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui para trás, bem na pontinha, mergulho na piscina, vou sair do outro lado, dá para ver? E aí vou puxar. Antes de fechar a minha argolinha, eu passo a agulha por dentro e vou, ó, puxando. Olha o que ele vai fazendo. O milagre vai acontecendo, né? Então, aqui agora eu vou fazer o contrário e sempre fazendo o movimento da cruz aqui para ir travando. Faço isso umas 3 vezes. Aqui vai o cabelo colado, então eu não preciso me preocupar, né, em deixar um pouquinho aqui aparecendo, tá? Porque tudo isso daqui vai sumir, mas umas 3 vezes que eu faço isso, eu posso já finalizar. Eu passo a minha agulha aqui para o outro lado, às vezes ela acaba travando, tá, gente? E eu passo aqui, entro, saio do outro lado, para poder cortar rentezinho e não perder o meu nó, ok? Então, o meu rostinho já tá pronto. Olha que graça! Ficou perfeitinho. E com a tampinha de leite, esse processo acaba ficando mais bonito de se ter, né? Porque a minha cabeça fica bem estruturada, bem redondinha, e fica aqui com o plumante um pouco já levantadinho para fazer o formato mais arredondado, né? Então, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos começar a parte que todo mundo acha o mais difícil, e de fato eu demorei muito tempo para conseguir ter segurança para fazer, até eu ter a ideia de criar esse gabarito, que acaba facilitando bastante a nossa vida. Esse gabarito, ele tem aqui o desenho, né? São alguns pontos. Eu tenho aqui 2 furos, que se eu fizer, se eu ligar um ao outro, eu tenho a sobrancelha. Aí aqui eu tenho mais 2 pontos, a outra sobrancelha. Aí eu tenho os 2 olhinhos, tá? São 8 furos no total, que eu vou trabalhar com a caneta fantasma. Então, olha, sobrancelha, outra sobrancelha, aqui os 2 olhinhos, aqui no meio o narizinho, e embaixo a referência de onde vai ser a boca, ok? Então, eu vou pegar o meu gabarito, que eu fiz com EVA, né? Vou colocar aqui, mais ou menos,
né, em cima da minha carinha, lembrando que eu preciso ver se ele tá bem centralizado, né? Olha aqui, ó, atrás como tá. Tá sobrando a mesma quantidade aqui daqui. E eu preciso ver se a minha boquinha que tá aqui embaixo, ela não vai ficar muito para cima ou ela não vai ficar muito aqui, né, para baixo. Ela tem que ficar mais ou menos nessa posição aqui, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, já posicionado aqui o meu gabarito no lugar certo, eu vou pegar a minha caneta fantasma, aquela que sai com coisa quente, né, o ferro chapinha, e aí eu vou colocar, fazer os 8 furos que tem aqui, rodando a caneta para ela poder pegar direitinho na minha malha, né, na minha carinha. Eu vou fazer essas 8 marcações aqui. Olha, gente, que perfeição que fica. Tá vendo que ficou bem centralizadinho. Eu tenho aqui, eu vou ligar uma sobrancelha, a primeira sobrancelha. Aqui eu vou ligar a outra sobrancelha. Aí, aqui eu tenho os olhinhos, que eu vou mostrar para vocês como fazer. Aqui eu tenho o narizinho e a boquinha, ok? Então, eu vou tentar fazer. Aqui no ar é um pouco difícil, mas eu preciso fazer para vocês verem bem de pertinho, tá? Então pode ser que não saia tão bonitinho, mas é só para vocês terem mais uma ideia. Então, ó, tá vendo? Eu posso fazer a minha sobrancelha assim retinha, a gente costuma fazer a sobrancelha reta. Se você quiser fazer ela curvada, você também pode, mas eu acho muito mais charmoso as bonecas com a sobrancelha assim retinha, né? Eu acho que fica bem bonitinho. Aí, olha, o olhinho. O olhinho, normalmente, as pessoas, quando começam, a gente não pode esquecer que aqui eu estou trabalhando com uma miniatura. Então, eu preciso ser muito delicada nos meus traços. O olho, ele não pode ficar um olhão, né? Porque senão fica muito grosseiro o meu trabalho. Eu preciso de um olho pequeno. Então, eu nunca vou fazer o meu olho fazendo uma bolinha aqui, que seria como um desenho normal. Eu vou começar de dentro para fora. Então, eu tenho aqui, ó, a partir do meu ponto de referência, que é o meu olhinho, eu vou começar a abrir o meu desenho de dentro para fora. Eu vou fazendo com que esse olho vá ficando um pouquinho maior. E agora tá num tamanho legal. Vamos fazer o outro, tentar fazer o outro do mesmo tamanho. Lembrando que eu tenho que começar de dentro para fora, com a minha caneta fantasma, que vai ser apagada depois que eu passar a caneta fixa, que é a Micron, né? Então, veja, olha, meu olhinho tá praticamente igualzinho, não tá perfeitinho porque eu fiz no ar, né? Para poder mostrar bem aqui na câmera para vocês. Aqui, meu narizinho, imagine uma vírgula deitada, né? Eu faço apenas, ó, um tracinho curvadinho, como se fosse uma vírgula, bem delicadinho, em cima do pontinho que é a referência do meu nariz. E aqui, né, a minha boquinha, né? A minha boquinha eu posso fazer ou deixar uma bolinha assim, ou eu posso fazer um tracinho assim, ok? Também é uma espécie de boquinha que eu posso fazer, né? Quer ver aqui, gente? Eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Essa é a bonequinha de recado. Ela deixa um recadinho para vocês agora. Olha só. Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Então a bonequinha de recado veio aqui para dar um recadinho e mostrar a boquinha dela. Olha a boquinha dela que lindinha. É um tracinho super facinho de fazer, tá? Então esse é o modelo da boneca com a boquinha assim. Aí quer ver? Eu tenho aqui, essa é a boneca, a mini flor. Olha só, que linda! Tá vendo? Ela tem apenas uma bolinha na boca. Tá vendo? Como se ela estivesse cantando uma ópera. Então, também posso fazer dessa maneira. Aqui vou mostrar minhas bonecas, aproveitar, né, gente?
E aqui eu tenho uma minizinha, olha que coisa mais fofa, gente. Olha que sorriso mais gostoso, tá vendo? Ela pode ficar assim também, né? Eu vou optar, a forma mais prática que eu acho é justamente fazer esse risquinho aqui, tá? Que eu acho mais prático, eu acho bonitinho, e eu acho que o sorriso, ele dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, né? Mas dá para fazer também, tá? O que que nós vamos fazer se você quiser fazer um sorriso? A partir do pontinho de referência da boca que você tem, você faz metade para cá do sorriso, e do meio aqui de novo, você vem e faz a outra metade para cá, ok? Então agora é hora da gente deixar tudo isso daqui permanente. E esse é o grande momento, porque qualquer falha que você tiver aqui, você não tem como consertar. E você vai perder o seu rostinho, ok? Então, muito cuidado nesse momento. Nós vamos pegar aqui a nossa micron, começando pela preta, tá? Eu uso a Micron 005, tá? Tá aqui a Micron 005. A Guangna tem sido uma marca muito legal também para trabalhar. Ela é igualzinha a Micron, só que ela é mais barata. No mercado você acha ela por um preço melhor. Então, eu vou começar a fazer. Com preto, eu só uso preto para fazer o olho, tá? Então, eu vou tentar aqui para ficar mais fácil. Eu vou tentar pintar o olho aqui, ó, mesmo esquema, de dentro para fora. Eu vou fazer o mesmo movimento que eu fazia, vou até levantar aqui, porque eu tô sentadinha, fazer o mesmo movimento nos meus dois olhinhos aqui, para que eles fiquem do mesmo tamanho. Não posso borrar, tá? Porque depois não sai mais. Parece que eu dei uma borradinha, mas vamos tentar consertar aqui. Bem de leve. Eu espero que esteja dando para vocês verem um pouquinho, pelo menos. Então, eu dei uma consertadinha aqui. Eu vou igualar o outro olhinho para que ele fiquem os dois iguais, tá? Então, aqui o preto finalizou. Agora eu vou pegar a minha micron marrom, tá? A minha micron marrom eu uso para fazer a sobrancelha e o nariz. E a boquinha eu uso a micron vermelha. No entanto, eu passei um bom tempo sem a micron vermelha e eu usava o marrom mesmo para fazer a minha boquinha, que também fica muito bonitinho de marrom, tá, gente? Detalhe, agora é a hora. O meu traço para uma bonequinha dessa tem que ser um traço muito fino, muito leve. Não vamos esquecer que aqui embaixo eu tenho uma caneta preta, que é a caneta fantasma. Então ela meio que me atrapalha para ter uma visão de como está ficando o meu traço. Então eu não posso errar aqui. E eu não posso me exceder, não tem problema, menos é mais. Então, a primeira, com a caneta fantasma aqui ainda, eu vou passar uma, no máximo duas vezes a minha caneta Micron, tá? Com um traço bem fino. Eu não posso ficar fazendo isso aqui, vai e volta, porque senão a minha sobrancelha, o meu traço fica muito grosseiro. E eu não posso ter um traço grosseiro numa boneca tão pequenininha. Então, eu bem de levinho, eu passo no máximo duas vezes, né? Aí, de novo, bem de levinho, eu passo duas vezes o meu traço no mesmo lugar. Venho no meu narizinho também, dou uma passadinha duas vezes também, e fim. Aí, eu vou pegar a minha caneta vermelha e vou passar bem de leve também aqui, ok? Ai, parece que tá estranho, parece que não deu nada com nada, né, gente? Olha só. Agora, já liguei aqui, né, a minha cola quente, porque eu uso a cola quente para fazer também para tirar cola. Mas, para não ter nenhuma complicação, porque às vezes a cola
pode babar, pode acontecer alguma coisa, eu vou ligar o meu ferrinho. Até para vocês conhecerem também o meu ferrinho. Olha que bonitinho, gente. Olha que toco. Tudo pequenininho aqui, né? Fazendo boneca pequena tem que ter coisas pequenas. Então, eu tô esperando meu ferrinho esquentar para eu poder passar aqui e tirar a minha caneta fantasma. Deem só uma olhada como está, né? Dá uma boa olhada aqui. E olha como vai ficar agora. Eu só ponho aqui, encosto, não preciso esfregar e tiro. Olha como o meu traço ficou diferente. Vejam que um olho meu tá maior que o outro, porque eu fiz o olho aqui no ar, né? E agora, quando eu tirei a caneta fantasma, dá para ver direitinho o que sobrou. Então, é só eu ajeitar esse olhinho aqui, para ele ficar um pouquinho maior e se igualar ao meu outro olho. Pronto, já tirei toda a minha caneta fantasma daqui, né? Agora, eu desligo o meu ferrinho, certo? Deixa eu desligar aqui, gente, para não esquentar demais aqui. E vamos dar prosseguimento. Eu vou pegar a minha caneta preta novamente e vou ajustar o meu olho aqui. Ok? Vai ficar bonitinho. Eu esqueci de fazer uma coisa com vocês antes de tirar a caneta fantasma. Vocês não se esqueçam quando forem fazer aí. Fazer os cílios com a caneta fantasma. Como eu faço os cílios? Eu faço como se fosse um Vzinho. Tem um pelinho aqui, ó. Como se fosse um Vzinho, tá? Um V mesmo. Do pezinho do olho aqui, ó, bem embaixo, eu subo uma vez e subo pro lado outra vez. Do lado de cá eu faço o mesmo movimento. Daqui eu vou até o pezinho do olho e aqui também no pezinho do olho. Olha só. Percebem que é uma letra V, meio deitadinha? É isso que nós vamos fazer. Agora, eu pego a minha caneta Micron marrom e vou com a mão bem leve, de preferência um risco só. Eu vou passar aqui, passar aqui, passar aqui e passar aqui. No ar, não ficou bom, né? Mas é só para vocês poderem ver direitinho. Meu Vzinho ficou meio tortinho, mas não tem problema, de vocês vai ficar impecável, eu tenho certeza disso. E agora, vamos de novo, meu ferro ainda tá quente, vamos tirar a caneta fantasma que tá aqui embaixo, né? Olha só como ficou, tá vendo? Então, aqui eu tenho o meu olhinho, a minha carinha, o meu rostinho da boneca quase finalizado. Sabe o que falta? Falta uma maquiagem, né, gente? Uma boneca de presença, ela precisa de uma maquiagem. Então, você pegue aí o blush, que eu tenho certeza que você tem. De preferência, uma cor clara, tá? Porque aqui a gente tá trabalhando com uma malha bem clarinha, tá? E aí, nós tivemos aqui um problema com o nosso vídeo. E eu não percebi que ele havia desligado quando eu ainda estava mostrando como maquiar a nossa bonequinha. Então ela já está maquiada aqui, eu vou refazer o processo só para você ver, né? E aprender aqui como que nós vamos maquiar a nossa bonequinha. Então o que eu fiz? Eu peguei meu blush, né? E também peguei um pincel, né? Pode ser o pincel que você usa para se maquiar. E o ideal é que você deixe só para suas bonequinhas, né? E aí você vai pegar, com a pontinha dela, você vai passar em movimentos de leve aqui para poder marcar a bochechinha da nossa bonequinha. Tá bem de leve, porque senão, se a gente exagerar, vai ficar muito grosseiro, né? Vai ficar uma palhacinha e não uma bonequinha. Então, eu faço isso dos dois lados, igualo para ficar da mesma corzinha, tá vendo? Né? Aí, tudo igualzinho, tá? Redondinho do mesmo jeito, dos dois lados iguais. E outra coisa que eu gosto muito de fazer, que dá uma diferença muito grande, fica muito lindo, é usar esse pincel. Esse pincel é um pincel de pintura,
tá? A gente encontra em qualquer bazar. E vejam, ele é bem pequeno aqui, ó, é bem pequenininho. Pra quê? Pra gente pegar, a gente passa aqui do blush bem de leve e vem aqui, ó, em cima da sobrancelha e passa aqui em cima pra ficar vermelhinho assim. Além da sobrancelha, a gente pode passar aqui, ó, dentro do narizinho pra deixar o narizinho vermelhinho. Fica muito bonitinho, muito charmoso, né? Então, agora nós vamos fazer onde o vídeo parou, que eu estava fazendo, que é apresentar essa caneta iluminadora, tá? Nós vamos usar, ela é uma caneta branca, a original chama Gelly Roll. Eu não gosto muito dela, da Gelly Roll, eu acho que a tinta não sai bem, e aí eu acabei encontrando na Shopee essa caneta que, além de tudo, ela tem uma ponta maravilhosa, ela é bem fininha, tá vendo? E ela é uma marca, né, nem tem marca, né? É da China, e aí muito mais em conta, né? Dá para comprar umas 5 canetas pelo preço de uma Gelly Roll. E se você gostar da ideia, você vem, coloca aqui nos comentários e eu envio o link para você. Tanto dessa como da caneta fantasma também, que é maravilhosa essa caneta fantasma, melhor do que a que a gente compra, né, nessas lojas maiores. A ponta dela é bem fina e o preço dela é inigualável, né? Então, o que nós vamos fazer com essa caneta aqui, tá? Vou dar uma chacoalhadinha, porque ela estava aqui de ponta cabeça. Eu vou passar um risco sobre o risco, acima, na verdade, do risco marrom da sobrancelha. Olha, não tá saindo porque eu tava de ponta cabeça com ela, agora tá. Vê se vocês enxergam aqui. Eu vou passar, fazer como se fosse um outro risco acima do traço, né, do risco marrom que eu tenho. Como se eu tivesse iluminando a minha sobrancelha. Olha como eu sou chique, gente. Nossas bonequinhas são iluminadas também, né? A gente faz isso na nossa maquiagem, temos que fazer isso na nossa bonequinha também. E olha que ela tá começando a aparecer, né? Outra coisa que eu faço é aqui, ó. Dentro do narizinho, eu boto uma pontinha dentro do narizinho, para deixar o narizinho com uma pontinha branca. Aí vamos fazer o coraçãozinho nas bochechas. O coraçãozinho é também a letra V, né? Que nós vamos fazer. Vou tentar fazer aqui no ar, tá, gente? Mas tá bem difícil para mim. Só para facilitar para vocês. Aqui, ó, eu faço a letra V. No centro de onde eu passei o meu blush, da bochechinha da bonequinha, e faço mais ou menos na mesma posição do outro lado, uma outra letra V. E aí eu tenho o meu coraçãozinho. Olha que coisa mais charmosa. Ela fica com o coração na bochecha. Para finalizar, e a gente finaliza aqui a pintura do nosso rostinho, eu vou fazer uma bolinha no meu olhinho. Tá? Você aí, na sua casa, quando você for fazer com a sua caneta iluminadora, você capriche aqui, ó, no sobe e desce aqui, tá vendo? Não fica rebocando e fazendo assim, rodando, não. É só sobe e desce. Para poder ficar uma bolinha bem delicadinha e eu ter a bolinha do meu olho, da bonequinha, né? Prontinho aqui, delicadinha, sem excessos. Ok? Então, finalizamos aqui a pintura do nosso rostinho. E ainda bem que meu vídeo não desligou, como da outra vez que me deixou na mão, né, gente? Então vamos guardar aqui essa parte que nós já usamos. E agora é hora do meu cabelinho, que também costuma ser o terror de muitas meninas, tá, gente? Eu vou pegar aqui minha açucena. Normalmente, o que você pode fazer? Você pode usar um papelão, uma capa de caderno, tá? Que você vai fazer na medida de... Aqui, olha, gente. Eu vou ensinar para vocês como vocês podem começar a fazer um cabelinho do zero, tá? Sem medo de ser feliz.
No começo a gente fica com muito medo, medo de tudo, medo de errar tudo, mas não precisa ter esse medo. A gente é capaz, a gente está aqui para bonecar as nossas emoções e trabalhar a nossa autoestima. Nós vamos finalizar esse tempo que nós estaremos juntas aqui, conseguindo fazer uma bonequinha. Eu recebi alunas na nossa oficina que nunca tinham colocado uma linha na agulha, que não sabiam como dar nó nessa linha. E hoje, aliás, no primeiro dia que elas foram e aprenderam a pôr linha na agulha, aprenderam a dar nó na linha, elas conseguiram fazer uma bonequinha inteira, desse jeitinho que eu tô mostrando para vocês. E não achem vocês que elas ficaram feias, não, elas, claro, tiveram seus defeitos por serem a primeira bonequinha, é óbvio, né, porque a prática que vai dar as características de uma bonequinha bonitinha e perfeita. Agora, para ser a primeira vez, ficou primoroso o trabalho, né, e aí, essas alunas, elas saem dali vendo que elas são capazes, e somos capazes. A nossa autoestima, ela tem que ser colocada, tem que ser trabalhada, tem que ser desenvolvida, para que a gente possa lidar bem com todas as questões que acontecem na nossa vida. Então, fazer bonecas, como eu disse no início, né, trabalhando, né, essa coisa da arte-terapia, né, trabalhar a bonecaria, usar a bonecaria como arte-terapia, para que a gente possa trabalhar as nossas emoções, para que a gente possa desenvolver a nossa autoestima, colocar ela no seu devido lugar, porque nós podemos, basta querermos, nos desafiarmos e partirmos para cima, a gente consegue, né? Então, olha aqui, eu vou colocar esse cabelinho, imagina aqui, ó, vejam, aqui eu tenho uma Maria Chiquinha. Dá para perceber que a minha Maria Chiquinha tá bem curtinha? Tá vendo que tá curtinha? Eu quero fazer dessa vez, como é cabelinho cacheado, eu quero fazer mais ou menos até aqui a minha Maria Chiquinha, tá? Então eu vou medir mais ou menos o tamanho que o meu cabelinho vai ficar. Então vejam, olha, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Eu vou pôr na circunferência aqui da minha cabecinha, vou puxar aqui para ver até onde vai, ó. Eu quero o meu rabinho, né, da Maria Chiquinha até aqui, tá? E o que eu faço do outro lado também? Eu vou puxar, né, porque o cabelo é enroladinho, né, a lã é enroladinha, então eu tenho que puxar e vai vir mais ou menos até aqui, ok? O que eu faço? Eu pego aqui, eu marco, vou pegar a minha régua, providencio uma régua, que é muito importante, e vou medir quantos centímetros eu tenho aqui. Vou esticar, né, e vou medir. Eu tenho 15 centímetros, tá, gente? Aquela medição que eu fiz ao redor da cabecinha, na altura que eu quero que a minha Chiquinha fique, dá 15 centímetros. Eu poderia usar aqui, né? Aqui eu tenho 15 centímetros, tá? Eu tenho, numa das minhas laterais aqui eu tenho 14, e aqui eu tenho 15 centímetros. E aí, só que eu não quero usar aqui, gente. Eu quero mostrar para vocês, tá? Deu para ver, gente? Eu medi aqui, tem 15 centímetros. Mas eu quero mostrar para vocês como que eu posso fazer isso sem esse papelão. Se você não tiver um papelão em casa para cortar, não tem problema, você não vai deixar de fazer sua bonequinha. Eu vou pegar aqui na medida dos 15 centímetros, tá? E vou fazer manualmente 8 voltas, tá? Então, assim, 8 vezes eu vou fazer. Se eu tivesse que fazer aqui, gente, só para vocês entenderem, o que é uma volta? Uma volta é subir e descer, é uma volta completa, até encontrar a outra ponta, ok? Então, na minha mão, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Espera aí que eu tenho que marcar para, de novo, achar os meus 15 centímetros. Aqui, achei. Então, eu vou subir
e vou dobrar aqui e descer para que ela encontre a outra ponta. Aí eu tenho uma volta completa na minha mão. De novo, aí eu viro aqui, seguro, vou descer uma vez, vou descer 2 vezes, agora eu tenho 2 voltas completas. Eu vou fazer isso por 8 vezes, tá? Com essa lã açucena, ela é mais grossinha, 8 vezes completas de subir e descer, eu vou ter o cabelinho da minha boneca, tá? Então, eu vou de novo. Uma vez, 2 vezes eu tenho mais uma volta completa. Eu tô na 3ª volta, tá, gente? De novo, eu vou descer, viro aqui de novo, desço de novo, eu tenho mais uma volta, 4 voltas completas. De novo, até chegar no 8. 5, ok? De novo, procura deixar sempre bem medidinho aqui, tá? Aqui, vou para a 6ª volta completa e de volta. Agora eu vou fazer a minha 7ª volta completa e de volta. E vou fazer a minha 8ª volta completa, subir e descer, ok? Aqui eu tenho 8 voltas completas na minha linha lã açucena, que eu medi 15 centímetros, tá? Eu espero que não fique muito grande, né? A minha chiquinha. Se ficar, a gente corta. Ó, eu vou cortar aqui, e aí eu vou preparar mais ou menos 3 fios de uns 15 centímetros para eu amarrar esse cabelinho. Eu tenho um fio para cada chiquinha, então são 2, e mais o meio do meu cabelo que eu também tenho que amarrar, tá, gente? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu pôr essa régua aqui. Eu vou colocar, né, isso aqui, ponho meu pedacinho de lã bem no meio, tá? Eu vejo mais ou menos onde é o meio do meu cabelinho e vou amarrar esse meio, tá? Amarra forte, tá, gente? Amarra uma vez e amarra, faz um nozinho. Amarra 2 vezes, ok? Muito bem, tá? Eu vou cortar aqui porque ficou muito grande, bom? Muito bem. Agora eu vou pegar o outro pedacinho aqui, vou deixar aqui perto de mim. E agora eu vou fazer o quê? Eu já liguei a minha cola quente, ok? Tá aqui a minha bichinha. Maravilhosa, sou apaixonada por isso, gente. Se não fosse a cola quente, a gente não faria nada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou... Nossa, gente, essa cola não baba, não cai. E caiu. Pela primeira vez. Caiu cola aqui na minha lã, gente. Eu preciso tomar cuidado, porque eu posso estragar a minha lã quando a cola quente cai nela, tá? Foi um acidente, acho que eu apertei sem querer. Olha, eu vou pegar o meu rostinho, e aí aqui, ó, eu tenho aqui, ó, entre as sobrancelhas, é o meio, tá? Então eu vou pôr aqui, eu vou pegar, aqui tá o meu nozinho, onde eu amarrei. Esse nozinho, ele vai ficar para baixo. O que eu faço? Eu seguro aqui, olha, no meio, eu pego o meio do meu nozinho, ponho para baixo e centralizo aqui no meio da minha carinha, entre as sobrancelhas, e vou fazer assim, tá, gente? Aí eu dou até uma penteadinha no meu cabelinho para ele ficar bem bonitinho, tá? O que eu vou fazer? Seguro do lado de cá, jogo para cá, ó, o nozinho tá aqui. O meio da minha carinha tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha cola quente e vou colocar um pinguinho de cola. Não põe muito, tá, gente? Porque senão eu vou acabar estragando o meu trabalho. Eu vou pôr a minha cola aqui. Pego o meu cabelo com muito cuidado e trago de volta pro lado de cá. E seguro, tá? Eu acabei de dar início à colagem do meu cabelinho, começando pelo centro da minha cabecinha, ok?
Agora, de novo, ó, tá coladinho, tá vendo? Eu vou jogar pra lá de novo, tá, gente? Penteadinho o cabelo, eu vou jogar pra lá e vou passar um filete de cola, filete, tá, gente? Mais ou menos até onde seria aqui, ó, a orelhinha, tá? Se ela tivesse uma orelha real, a orelhinha dela seria mais ou menos aqui. E aí, o que que eu faço? De novo, eu pego e trago pra cá e aperto e seguro um pouquinho, tá? Eu tô colando a lateral, olha, olha que coisa mais lindinha que já tá ficando, gente. Agora eu vou fazer isso do outro lado, tá? Eu vou pegar e vou passar um filete de cola aqui até onde seria a minha orelhinha. É horrível fazer com a mão, que a gente não costuma ter muita desenvoltura, né? Então, eu vou pegar para cá, trago, de novo, com muito cuidado, penteando o cabelinho com os meus dedos, eu vou segurar aqui, e eu já tenho mais ou menos aqui o meu cabelinho colado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu não preciso me preocupar muito em esconder as coisas aqui, mas eu vou esconder, né? Porque eu tenho cabelinho, eu tenho lã para isso, né? Porque aqui atrás nós vamos colocar rendinha, então esse lugar aqui atrás vai ficar coberto. Mas vamos arrumar direitinho, vamos deixar ela bonitinha. O que que eu vou fazer? Metade da minha cabeça eu vou cobrir com esse tanto de lã. E a outra metade com o outro tanto de lã do lado de lá. Então, eu tiro o cabelo daqui e eu vou passar uma quantidade razoável, tá? Na metade, ó, pode ver, ó, eu venho pra cá e depois eu preencho aqui. Eu não acredito que eu esqueci de pegar cola. Ai, meu Deus, a minha cola tá acabando. O que que eu vou fazer? Eu pego aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Tá vendo, gente? Eu cobri a metade da minha cabeça com a lã que eu tenho aqui à minha disposição, né? Pronto, olha. Fechei um lado da minha cabeça. Vamos ver se essa cola vai dar pra gente finalizar aqui, gente? Oh, meu Deus! Né? Aí eu vou passar do outro lado. Eu vou passar aqui cola. Acho que vai dar, gente. Se não der, vai ficar dando aqui. Eu vou forçar. Aí eu vou passar do outro lado a cola e venho com o lado de cá. Eu penteio com os dedos, estico com os dedos e tampo essa outra lateral aqui, ok? Então pronto, tá vendo? Eu tenho toda a minha cabecinha forrada de lã, olha a frente. E agora, a coisa mais fácil do mundo. Eu vou pegar aquela minha linha que eu cortei, lembra? Eu boto aqui, deixa eu botar isso aqui pra cá. E vou colocar a minha chiquinha em cima e vou amarrar. Vou amarrar. E aí, a gente vai usar os nossos dotes, né, de amarrar o cabelo, que um dia, quem sabe, né, você fez chiquinha também no seu cabelinho, né, ou no cabelinho da sua filha, se você tiver um filho, né, e aí eu vou dar 2 nozinhos aqui, aqui do lado de cá, mesma coisa, eu vou pegar todos os meus cabelinhos, vou colocar aqui embaixo e vou amarrar na mesma posição, tá, gente? A chiquinha, vocês sabem, né? Tem que ficar tudo na mesma posição, né? Os dois lados precisam ficar na mesma altura, né? Porque senão ela vai ficar que nem a chiquinha do Chaves. Uma chiquinha para cima e outra para baixo, né? Tá vendo, gente? Olha que coisa mais rica. Agora, o que que eu faço? Eu vou cortar esses excessos, né? Ó, eu vou cortar não muito rente, porque senão eu vou destruir aqui o meu nó, aí vai desmanchar, mas o suficiente para sumir com isso, tá? Olha aqui, ó. Ó, aí quando eu tenho buracos aqui que aparecem, é que aqui depois eu vou tapar com uma rendinha, tá? Mas se eu não tivesse, se fosse um projeto que não tivesse esse fundo, essas falhas não podem aparecer, né? Então eu vou pegar a lã e vou distribuir aqui, passo um pontinho de cola aqui e ó, e cubro
com a lã que eu tenho sobrando aqui para fechar os buraquinhos da minha cabeça. Olha, aqui eu vou cortar mais um, ó, aqui mais um fio, tá? Eu vou cortar para não aparecer, tá bom, gente? E aqui do lado de cá a mesma coisa, ó, esse e esse eu vou cortar. Dá para ver? Ok? Então, eu vou cortar aqui e vou cortar aqui também, ok? Então, eu tô quase acabando, gente. Estamos quase chegando lá. Agora, nós vamos fazer a nossa parte de trás, né? Com essa rendinha, tá vendo? Eu separei aqui uma rendinha azul, ok? Ela é azul clarinha, azul bebê. Eu vou pegar aqui a minha linha, vou dar um nozinho em uma ponta. Na verdade, gente, aqui, ó, vou dar uma dica. Nós não precisamos nem travar essa costura como eu ensinei no começo para vocês. Nós vamos fazer agora o alinhavo. Antes a gente fez o chuleado, né, que a gente vinha de baixo para cima, de baixo para cima. Agora a gente vai fazer o alinhavo, que é assim, ó. Eu venho mais ou menos aqui na minha ponta, né, na minha lateralzinha aqui. Eu venho para baixo e venho para cima. Não precisa ser, ó, grudadinho um do lado do outro. Não, eu posso pegar uma certa distância, ó, sobe, desce aqui, ó. Mas eu vou fazendo uma linha, tá? Reta, eu vou alinhavar, tá? Ó, até o final, tá bom? Depois eu passo a lista de materiais, quantos centímetros, vou colocar tudo na descrição do vídeo, para que vocês, talvez na hora da edição, a gente coloque também na tela, para você saber quanto que nós vamos usar. Olha, gente, tá vendo que eu comecei, eu posso puxar, tá? Vocês que não têm muita prática, pode puxar e deixa uma ponta assim, ó. Tá vendo? Porque ela não tem nó, lembra? Se eu puxar tudo, eu vou perder esse fio. Então, eu deixo aqui essa ponta, vocês vão entender por quê. Ó, aí eu vou continuar aqui de onde parei até o finalzinho, tá vendo? Sobe, desce até o final. Vou puxar aqui. Aí, o que que eu faço, gente? Eu vou aqui puxar e vou amarrar. Olha aqui que prático. Eu vou amarrar e fica uma espécie de florzinha, tá vendo? Olha que coisinha mais fofa. Fica uma florzinha. E detalhe, não precisa fechar muito essa rodela aqui. Para quê? Para que a minha renda apareça. Quanto maior ela ficar, mais ela vai aparecer atrás do meu cabelo, tá vendo? Então, eu não preciso puxar tudo, tá vendo? Que senão ela vai ficar uma florzinha bem pequenininha. Então, eu posso abrir, tá? Deixar um buraco mais ou menos assim, tá vendo? Dá pra ver? Dá pra passar a ponta do meu dedo aqui, tá vendo? Deixa um buraco assim. E eu vou dar um nó aqui. Dá 2 nozinhos. Para que isso não se solte, né? Eu não perco o meu franzido, não perca a minha florzinha. Tá bom? E vou cortar aqui. Cortar aqui, caiu. E vou cortar a outra ponta aqui. Não muito rente, para eu não perder o meu nó. E vai ficar assim, tá? Olha o buraquinho que ficou. Buracão, né? Dá para pôr a ponta do meu dedo. Essa é a referência que vocês vão ter, tá bom? Aí, eu preciso ver qual é o lado que é o direito e qual que é o avesso. O lado direito, ele é mais brilhante. Não sei se dá para vocês verem na câmera. É mais brilho. Aqui é mais opaco. Aqui é mais brilhante. Então, o lado brilhante vai ficar virado para cima, tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, tô me esquecendo, me perdoe. Vamos ver se tem cola aqui. Eu vou ter que pegar mais cola, gente. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso.
eu vou fazer uma espécie de costura com cola, tá? Eu vou passar a colinha aqui para poder costurar. Você toma cuidado para não queimar a sua mão. Eu vou unir e fechar uma banda com a outra, tá vendo? Ó, fazer uma espécie de costurinha. Como não tem muita cola, acabou não costurando direito, né? Então, pera lá, vamos pegar mais cola. Nós temos aqui, a nossa cola chegou, e nós vamos finalizar aqui a nossa costurinha da nossa lateral, certo? Aí aqui, nós vamos pegar, né, lembrando, a parte brilhante fica assim aqui. Eu vou pegar a minha cabecinha aqui atrás e vou passar cola em toda essa lateral aqui, ó, e no meio, tá? E vou fazer isso aqui, gente. Lembrando que a minha costura, o ideal é que ela fique escondida atrás de um dos rabinhos da Chiquinha, né? E aí eu venho pra cá e faço isso aqui. Ó, eu coloco aqui, ok? E fica desse jeito. A minha bonequinha. Eu posso vir aqui e dar um retoque aqui nas laterais. Nós vamos colando em toda a lateral para fechar bonitinho, ficar bem bonitinho, bem arrematadinho, ok? E aí, nós temos aqui esse buraco, certo? O que nós podemos fazer? Eu deixei isso preparado aqui, né? A gente vai pegar uma agulha e nós vamos fazer um fuxico. Isso aqui tem 4 centímetros a minha circunferência, tá? Eu peguei um tecidinho azul para poder combinar com a rendinha azul clara. E eu vou fazer um fuxiquinho, como eu fiz o rostinho da boneca. Então eu venho aqui, travo, ok? Travo a minha costura, como eu ensinei para vocês, e vou fazer um chuleado, tá? Eu vou de baixo para cima, eu vou abraçando o meu tecidinho, tá? E vou fazendo aqui toda a lateral. Para ir mais rápido, eu vou aqui apelar a minha prática, tá? E vou fazer rapidinho para o nosso vídeo não ficar mais extenso do que ele já está. E vou finalizar rapidamente esse fuxiquinho para a gente fechar. Se você tiver um botão de madeira, fica muito bonito, gente. É que eu não tenho um aqui perto para mostrar para vocês como fica legal. Pode colar atrás desse buraco que a renda deixou, né? E eu vou finalizar aqui um fuxiquinho para que ele possa tapar esse buraco que ficou, ok? Então, eu vou fechar aqui o meu fuxico, tá vendo como fica? Que bonitinho que fica. Fica uma espécie de florzinha, de botãozinho, tá? Aí aqui, ó, eu vou fechar bem, tá? Para deixar bonitinho. Vou passar aqui de um lado para o outro, só para travar aqui a minha costura, ok? Fechar bem um buraquinho, porque esse não pode ficar com buraquinho, porque ele vai ser uma espécie de florzinha que vai fechar o outro buraquinho que ficou da renda, tá, gente? E é ruim fazer longe no ar sem ver direito o que está acontecendo, só para poder mostrar para vocês como vai ficando. E eu saindo da câmera, né? Então, aqui eu vou fechar melhor aqui o meu fuxico pela última vez. Vou passar pelo meio, lembra? E vou travar aqui o meu fuxiquinho, minha costurinha. Acho que já tá bom. Vou cortar aqui, rentezinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui, ó. Olha que bonitinho que fica. Fica até decorativo, fica bonitinho. Vou ajeitar a minha florzinha. O que eu vou fazer? Eu trouxe aqui uma pérolazinha, tá? Essa pérola,
eu vou pegar aqui com muito cuidado para não queimar a minha mão. Eu vou colocar aqui no centro dessa florzinha que eu acabei de fazer, eu vou pôr uma gotinha de cola, com muito cuidado para não queimar minha mão. Olha, olha que dengo, gente, que coisa mais linda que fica. Tá vendo? Aqui, ó. E aí, eu vou pegar, vou passar cola em toda a volta da minha florzinha e vou colocar aqui para fechar esse buraco que ficou. Olha só que mimo, gente. O acabamento em um trabalho como esse é essencial, né? A gente precisa tomar cuidado, não pode deixar resto de cola, resto de linha, que nem aqui, ó. Eu tô cortando todo o excesso para não aparecer, tá, gente? Então, o que que eu posso fazer aqui? Agora, eu venho, né, com... eu acho que eu vou trocar a cor. Tá vendo que aqui, olha, eu coloquei um lacinho de fita. Só que eu tô com azul bebê, a renda, e aqui azul bebê também. Então, eu vou pegar aqui o meu arsenal de lacinhos. Olha que coisa mais rica, gente. Que delícia. E aí, eu vou pegar um branquinho. Eu acho que o branquinho vai ficar bem ali, vai aparecer bastante, né? E aí, eu pego, faço o mesmo procedimento com a pérola, tá? Eu ponho aqui no meio. Gente, uma dica que eu falo para as meninas. Olha só, todo laço de fita, ele tem um lado certo que vai ficar para cima, né, aparecendo. Vejam que aqui, o meu laço de fita, ele faz um X. E aqui, ele não faz um X, tá vendo? Ele vai reto. Então, essa parte vai para trás. Essa parte, que tem até um furinho aqui no meio, fica na frente. Então, o que que eu vou fazer? Aqui na minha frente, eu vou pôr aqui, nesse furinho que tem aqui, um pinguinho de cola. Vou pegar a minha pérolazinha e vou enfeitar aqui. Essas pérolazinhas são bem baratinhas e fica tudo tão mimoso, tá bom? E aí, eu vou passar cola aqui atrás, tá bom? E vou colocar aqui embaixo do pescocinho. Aí aqui tem mais um detalhe. Eu já trouxe pronto, eu tenho essas florzinhas e eu coloquei uma mini pérola no centro, no miolinho. Olha que lindo, gente. Eu vou colocar um pinguinho de cola aqui atrás e olha onde eu vou colocar, gente. Olha isso, que mimo! Eu vou colocar na minha Maria Chiquinha, dos dois lados, tá vendo? E eu tô quase acabando a minha bonequinha. Olha, que já não é sem tempo, né? Aí, o que que nós temos aqui? Se eu não tivesse feito as voltas do meu cabelo um pouquinho torto e não tivesse essa lã muito... desculpa, gente, a câmera tá fora. Não tivesse essa lã muito grande, eu deixaria o meu cabelinho sem cortar. Eu deixaria assim, com essas voltinhas, tá vendo? Eu acho muito charmoso esse tipo de cabelo. Eu até poderia deixar se eu colocasse aqui pra dentro essa argolinha que tá maior do que as outras, né? Pra poder ficar os dois lados iguais. Mas tá muito feio, eu não gostei, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, tá? Que eu acho que fica melhor. Eu não trouxe minha outra tesoura, vai com essa mesmo. Eu vou cortar aqui, ó, dos dois lados, com muito cuidado, para não deixar um lado maior que o outro, tá? Deixa eu primeiro abrir as argolinhas, e depois vou virar uma bela de uma cabeleireira de boneca, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, eu abro, depois eu corto. Aqui eu já abri e vou aparar para deixar as pontinhas iguais,
E elas ficaram, acho que ficaram iguais, gente. Agora, sabe o que eu esqueci? Ah, eu sempre esqueço. As meninas sabem disso, elas vão dar risada. Vocês estão dando risada aí, né? Que vocês já sabem o que eu esqueci, como sempre. A fitinha para pendurar o chaveiro, gente. Oh, meu Deus do céu, viu? O que a gente faz aqui? Né? O que eu sempre faço na oficina, a gente tem que desmanchar. Primeiro, eu vou unir, vou passar um pinguinho de cola para unir uma pontinha da minha fita de cetim na outra, ok? Para ficar assim, cruzadinho, bonitinho, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar, com muito cuidado, tá, gente, para não estragar o cabelinho. Eu vou abrir um pouquinho aqui, vou puxar, vamos ver se eu consigo. Eu sempre consigo lá na oficina quando eu faço essas papagaiadas, né? Eu vou abrir aqui, só um pouco. Vou colocar um pinguinho de cola aqui, para consertar o meu erro. E colocar aqui, ó. Vou queimar minha mão, vou ter que queimar, gente. Para colocar aqui. Ó, eu coloquei aqui dentro, eu abri um pouco, tá, gente? A renda do cabelinho, desgrudei. E coloquei um pinguinho de cola para colocar aqui a minha fitinha. Gente, não tinha secado ainda, eu puxei. Você acha que pode uma coisa dessa? Ai, meu Deus do céu. Tem que secar, viu, gente? Não façam como eu. Primeiro, não se esqueçam, tá? Precisa colocar bem no meio. Eu não tô colocando no meio. Gente, ainda bem que essa é só para ensinar vocês, porque vai ficar com um acabamento muito feio, cheio de cola. Ai, meu Deus do céu, essa professora não tá valendo muita coisa, gente. Aí, olha, eu vou bem aqui no meio e vou fechar aqui. Estão vendo o que eu tô fazendo? E aqui eu vou passar cola de novo. Com o bico da cola eu já vou aproveitar e botar pra dentro. Pronto. Gente, consegui salvar. Eu nem acredito. Consegui salvar e não ficou feio, gente. Olha, acabamos a nossa bonequinha. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham relembrado algumas técnicas que a gente trabalhou na nossa oficina, para que você, sozinho em casa, com o seu kit, você consiga fazer essa bonequinha tão linda, esse chaveirinho, para que esse chaveirinho ele possa te acompanhar, essa bonequinha possa te acompanhar, e toda vez que você abrir portas na sua vida, você trabalhe o seu emocional olhando para essa bonequinha e lembrando, qual é a memória? Você está tendo a oportunidade de olhar para algo que você criou, que você fez, do começo ao fim, cada detalhe, não teve nada de fora, foi você quem fez. Você é capaz, você pode, você apenas precisa se desafiar e bonecar as suas emoções. Então, olha, eu acabei me esquecendo de trazer aqui uma surpresinha, que na oficina a gente sempre finaliza o nosso tempo juntas com isso. Então, eu vou virar aqui o meu vídeo para vocês me verem e a gente finalizar esse tempo gostoso com essa bonequinha linda, prontinha, finalizar criando uma memória afetiva para que as nossas emoções sejam trabalhadas, a nossa autoestima seja desenvolvida. Então, segura aí que eu já volto. Minhas bonequeiras lindas, estou de volta agora, olho no olho, né? Então, estou de volta para gente poder falar um pouquinho sobre essa bonequinha e poder falar sobre a criação de memórias afetivas, né? Eu trouxe aqui o que a gente sempre usa no finalzinho da nossa reunião, da nossa oficina, o perfume das bonecas, né? É um perfume, eu sempre uso a mesma fragrância, para que realmente essa fragrância, ao ser sentida, onde quer que a gente esteja, a gente consiga se lembrar do dia em que a gente foi capaz
de fazer algo que a princípio a gente nunca imaginou que seria capaz. Tem muitas coisas na nossa vida que muitas vezes a gente paralisa, a gente desiste antes de fazer. Por quê? Porque a gente acha que não consegue. A gente acha que nós não somos o suficiente, nós não somos capazes de fazer. E a gente precisa parar com isso, porque somos capazes. No começo pode ser difícil, a gente pode ter muitas dificuldades, mas nós precisamos insistir e não desistir nunca. Gerenciar as nossas emoções é isso, a emoção do medo, da frustração, aquela sensação da incapacidade que a gente tem, tudo isso a gente precisa trabalhar. A gente precisa entender que é possível a gente fazer, se a gente se colocar ali naquela situação e avançar, ir sempre em frente, errando, aprendendo, recomeçando e trabalhando a nossa mente, o nosso coração. Então, todo dia na nossa oficina, que acontece todas as terças-feiras, das 2 às 5, a gente fica junto, a gente coloca a nossa marca e leva para casa essas bonequinhas, a nossa bonequinha feita pelas nossas mãos, a gente leva com um cheiro muito especial, um cheiro que vai marcar esse dia, marcar este feito como algo incrível, porque é incrível, né? É algo tão delicado, tão mimoso, que a gente desacredita. Se a gente conta, ninguém acredita, nem a gente mesmo. Por isso que precisamos marcar. Então, estou eu aqui borrifando com a nossa fragrância, né? Gente, é um cheiro delicioso. Queria muito que todas vocês pudessem sentir, né? Então, eu fico por aqui. Ó, tô aqui no meu ateliê. Quero mostrar um pouquinho, ó, tá vendo? Aqui é o meu cantinho. É o lugar onde as minhas bonequinhas ficam. Gente, hoje, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz essa bonequinha aqui. Essa bonequinha é um projeto que eu vi na internet, que é feito com garrafa PET de Coca-Cola. Tem que ser Coca-Cola 2 litros, tá? E aí a gente corta, e eu criei para fazer ela assim. Ela é uma boneca luminária, gente. Aqui eu não trouxe, acho que eu não trouxe aqui a lumináriazinha. Aí eu ponho uma luzinha aqui, né? E ela fica com a saia do vestido dela toda iluminado, então quebra um pouco a escuridão do quarto. Para você que tem uma menina, né? Pode colocar essa bonequinha para que à noite ela não tenha medo, né? Ela possa ficar ali com uma meia luz, uma luzinha bem fraquinha para quebrar a escuridão por completo e ter a companhia de uma bonequinha linda com ela, né? Então, olha aí, o que a gente é capaz de fazer. Gente, eu nunca imaginei que um dia eu seria capaz de fazer isso. E hoje eu consigo, né? Consigo criar essas coisas lindas e fazer com que sonhos sejam realizados, e vou trabalhando, vou bonecando as minhas emoções e fazendo com que o meu emocional seja gerenciado, seja administrado da melhor maneira possível. E aqui, ó, olha, tem um pouquinho, não dá para mostrar tudo, né? Mas aqui, tá vendo? Olha lá. Que bonitinho, né? Adoro ficar aqui. É o meu cantinho especial. Então, eu fico por aqui com a nossa bonequinha, tava de ponta cabeça, com a nossa bonequinha. Espero que você faça muitas e muitas e muitas. Quero que você me mostre todas. E vamos caminhar juntas. Não se esqueça, se acolha. Esteja com você sempre. Olhe para você. Se curta. E veja que você é muito especial. E você pode fazer o que você se propõe a fazer, né? Esteja confiante em quem você é. Você foi criada para isso. Você foi criada para conseguir fazer coisas que você nem imagina que você um dia fosse capaz de fazer. Tá aqui a prova, né? Então, um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!